Olá, minha querida amiga escritora, minha colega de escrita, Débora Tawane. É um prazer estar aqui falando sobre um pouco de mim aqui nas suas redes sociais. Eu fico muito feliz e eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória na literatura. Bom, meu nome é Alexandre Soares de Lima. Eu comecei, aliás, eu sempre gostei de escrever. Para começo de conversa, eu sempre gostei de escrever. E no colégio, a minha matéria preferida era a língua portuguesa. Sempre fui, modéstia à parte, um excelente aluno em português. Eu também era uma criança tímida, muito tímida. E isso foi até a adolescência, eu sempre fui tímido. Então eu encontrei na escrita uma maneira de me expressar, de colocar para fora o que eu estava sentindo. E quando eu fiz 12 anos, eu ganhei dos meus pais, Na época não tinha assim redes sociais, internet, não tinha nada disso. Então eu ganhei dos meus pais uma máquina de escrever. Aos 12 anos, no meu aniversário de 12 anos, ganhei uma máquina de escrever. Então com essa máquina de escrever, eu comecei a brincar, de escrever jornaizinhos. E foi aí que começou, a minha trajetória no mundo da escrita. Eu comecei a escrever, jornaizinhos. E quando eu fiz 13 anos... Aí já foi aquele período, da adolescência, 13, 14 anos, que o jovem, ele gosta muito ele quer se expressar. Então, também já foi um período, quando eu fiz 17 anos, que os meus pais, teve problemas familiares, eles se separaram, mas agora está tudo bem. Mas teve esse período, que foi um período conturbado, na minha família, e eu fiquei, sofrendo, e tímido. Então foi aí que comecei. Eu comecei primeiro com pensamentos, depois foram poemas. Eu confesso que hoje, olhando os poemas que eu escrevia no início, eles eram até assim sem sentido nenhum. Eu não... Mas era uma forma de eu colocar para fora, esse turbilhão de emoções que estava dentro de mim, essas coisas, mas para mim na época fazia sentido. Então é isso. Aí eu comecei a escrever, poemas. Eu lancei o meu primeiro livro, O Engrenagem, aos 20 anos, quando eu estava cursando a faculdade de Letras na Unig, aqui em Nova Iguaçu. Eu moro aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu sou carioca, moro aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então foi na Unig. Na Unig fiz a faculdade de letras e lá, eu mostrei, com muita vergonha, eu mostrei para minha professora de literatura que eu tinha acabado de lançar um livro. Um livro que o meu pai, com muito custo, com muito sacrifício, ele trabalhando de verdureiro, vendendo verdura, frutas, ele conseguiu custear, bancar esse meu livro. E eu agradeço muito ao meu pai por ele ter realizado para mim esse sonho. Então eu mostrei o meu livro para minha professora e ela gostou muito das minhas escritas, gostou muito e ela falou comigo que ela mesma iria organizar a noite de autógrafo. Aí fez a noite de autógrafo, cada aluno lá lendo um poema meu, dramatizando um poema meu, foi muita emoção. Pena que na época não tinha, como assim filmar assim para as redes sociais. Era uma coisa muito cara na época, não era uma coisa muito fácil como é hoje em dia, com celular para filmar. Mas foi muito bom. E depois eu lancei outro livro chamado Com o Olhar Fixo na Alma. O primeiro livro, Engrenagem. O segundo livro, Com o Olhar Fixo na Alma, em 2005. E agora o meu último livro é um livro que ele está em e-book. É um livro digital que se chama O Céu, a Aliança e os Laços do Amor.
O poema que eu mais gosto, esse livro, ele é um livro que ele tem realmente coisas que marcaram mesmo a minha vida, pessoas que eu conheci, a mãe de uma namorada que eu tive, que eu gostei muito, uma senhorinha, e são muitos poemas. O Engrenagem também. Eu sempre coloco nos meus livros coisas que aconteceu na minha vida. E é isso. O meu processo de escrita, ele é assim, não tem nada de mistério, nada de superstição, nada dessas coisas. Eu escrevo e eu deixo mesmo a minha mente fluir. E ali eu deixo mesmo a minha mente, sabe, buscar ali aquela inspiração e a coisa vai acontecendo, não tem nada demais. E o poema que eu mais gosto, que mais marcou, foi o poema do Engrenagem, do meu primeiro livro, que foi na minha formatura do 2º grau, que hoje chama ensino médio, né? Então a minha professora de português, ela declamou o meu poema chamado Precipício. É um poema que eu falo da trajetória, né, do estudante, na vida do estudante em geral, né, as coisas que acontecem, né, com os alunos, com as pessoas que estão a dificuldade, né, do aprendizado, a questão também da família que envolve, às vezes o aluno está lá no colégio, mas o pensamento dele está, sabe, são várias coisas que acontecem que essa coisa do precipício, é o precipício, o nome do poema é o Precipício. E a professora declamou esse poema, professora Kedma, lá na minha formatura do 2º grau, e isso me marcou muito. Um grande abraço, paz, Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, Débora Tauane, e todos os seus seguidores. Paz. Aqui, ó, aqui é onde eu crio também os meus poemas, aqui, ó, nesse lugar aqui onde eu moro, o sítio Recanto do Poeta. Aqui eu tenho um canal no YouTube, canal Poeta Alexandre Soares de Lima. Sigam-me lá, hein? Lá eu sempre mostro, eu mostro lá, eu divulgo os meus poemas, declamando lá os meus poemas com olhar fixo na alma, lá no meu canal Poeta Alexandre Soares de Lima, lá no YouTube. Deus abençoe a todos.